Que são limites e responsabilidades? Limite é onde termina uma coisa e onde começa a outra. Por isso que a parada do limite de linhas ele acaba se misturando um pouco aí. Você precisa ter uma visão muito clara de onde começa uma coisa e onde ela termina. O que é essa coisa, né? São classes, os seus métodos, as suas camadas. Se você tem projetos diferentes aqui no C Sharp, ou no Java, ou na linguagem que você programa aí, se você tem uma definição de camadas, se você tem uma modelagem de classes, de funções, se for uma linguagem funcional, você precisa saber onde começa uma coisa e termina a outra. É a mesma coisa do limite de linha. Se você não tem um limite, se você não sabe onde as coisas terminam, principalmente, é, você vai tender a fazer tudo no mesmo lugar. Não faz sentido nenhum você programar OOP, orientado a objetos, se você coloca tudo na mesma classe. Não é assim que funciona. Lembra que em algum momento aí do seu aprendizado, te falaram lá que a orientação a objeto é para modelar o mundo real dentro do software. Então, se você pega uma nota fiscal, ela tem que ter uma classe nota fiscal, né? Essa classe ela tem que ter métodos que são referentes à nota fiscal. Se dentro da classe nota fiscal você tem um método que é validar o cliente, provavelmente a sua classe está fazendo coisas demais. Então você precisa entender onde termina uma coisa e onde começa a outra. Beleza? Não junta tudo no mesmo balaio lá. É muito comum você ver por aí nos softwares que os devs eles criam umas classes com um nome nada a ver. E aí, cara, como o nome não tem nada a ver, ele começa a enfiar um monte de coisa lá que você pode fazer qualquer coisa. Isso acontece em agregados. Por exemplo, esse exemplo da nota fiscal. Se a nota fiscal tem produtos, às vezes o pessoal começa a colocar método do produto dentro da classe nota fiscal, ao invés de colocar dentro da classe produto. Ou às vezes tem uma classe de serviço, por exemplo, uma service, ou um comando, se você usa mediator lá, é uma classe de fluxo de negócio. E aí, cara, o nome do seu fluxo, o nome do seu método de fluxo é calcular valor final da nota fiscal. Aí, cara, sua empresa tem um cálculo absurdamente grande para chegar no valor da nota fiscal lá. E aí, quando você abre a sua classe nota fiscal service, ou o seu calcular nota fiscal command handler, você vai ver o que ele faz lá, cara, é uma classe de 3.000 linhas. Faz um monte de coisa. Mas por quê? Porque você não entende onde uma coisa termina e uma outra coisa começa. Você vai enfiando tudo. Ah, isso aqui é cálculo da nota, então coloca lá. Às vezes faz parte do fluxo do cálculo de notas, mas não faz parte da classe nota fiscal. Faz parte de outra classe. Então você precisa entender onde começam suas classes, onde terminam suas classes, seus métodos, suas camadas. Tudo isso precisa estar muito firme aqui na sua cabeça. E isso não é uma regra geral. Isso depende do contexto da aplicação. Por isso é importante a primeira sacada: modelar código com base no requisito. Se você não entender os requisitos, se você não entende o contexto de negócio da sua aplicação, você não consegue entender onde começa uma coisa e termina a outra. Para você é tudo a mesma coisa. Né? Uma outra coisa importante aí, responsabilidade. O que é responsabilidade? A gente está falando aqui sobre especialização. O quanto cada classe, cada método é especializado em fazer uma única coisa. Isso é especialização. Se você tem um método calcular nota fiscal que envia e-mail para o cliente, seu método está fazendo coisas demais. Ele não está especializado. Você pode, por exemplo, ter uma classe específica que envia e-mail. E aí você pode chamar essa classe aí de dentro do seu método lá, calcular nota fiscal. Mas está em outro lugar, né? Tem um lugar especializado. É isso, por exemplo, que permite reaproveitamento. E é isso que vai acelerar a manutenção. É por isso que fica mais fácil de manter se você entender limite e responsabilidade. Se você não entende, como que você vai reaproveitar o envio de e-mail para o cliente? Não tem como, porque ele está junto lá com o método que calcula a nota fiscal. Se você extrair isso para um método externo, para uma outra classe, para outro lugar, você consegue chamar esse mesmo método de outro lugar. Então, ter uma boa separação entre limites e responsabilidades é fundamental para você entregar um software fácil de manter.